Olá pessoal, aqui é Thiago Correia para mais uma aula de Price Action, nesse curso que nós estamos aprendendo a operar sem indicadores, e também é um curso de análise técnica. De repente você já usou muitos indicadores, já tentou muitas coisas, e talvez você se encontra com muitas dúvidas, não sabendo quando entrar ou quando sair, e você talvez se sente muito inseguro. Você já tem algumas informações, já aprendeu algumas estratégias, mas mesmo assim, quando vai entrar, você não tem aquela segurança. Talvez você já tenha algum conhecimento sobre suporte, resistência, leitura de candle, mas quando você vai tomar uma decisão, você pensa, será que agora é o melhor momento? Será que eu estou entrando na hora certa? Não estou entrando? Então, nessa aula, nós vamos tentar diluir e até mesmo desfazer todas as suas dúvidas para que haja uma certeza maior nas suas entradas. Nessa aula também você vai aprender como ter mais confiança nas suas operações, como que você vai entrar de uma maneira mais tranquila, entrar e conseguir se manter numa operação por mais tempo, como tomar decisões com mais ousadia nesse mercado. Bom, nós temos falado durante essas aulas, durante esse curso, sobre várias técnicas, como por exemplo, nós temos falado aí sobre linhas de tendência, né, quando você tem o preço tocando no suporte uma, duas vezes. Nós temos falado aí também sobre resistência, quando você tem o preço aí tocando também duas vezes ou mais na linha de cima, ou uma LTA, uma LTB, que no caso vai ser uma linha de tendência de baixa, né? Você tem aí uma linha de tendência de baixa, quando você tem o mercado encostando duas vezes, já formando aqui uma espécie de um triângulo. E quando a gente coloca essa LTA, nós já conseguimos descobrir que é uma linha de tendência de alta, ou seja, o mercado está em alta. A melhor maneira para você descobrir qual a tendência do mercado é através da LTA e da LTB, que é uma linha de tendência de alta, como eu acabei de colocar aqui agora, ou uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, para você descobrir quais que são as tendências que estão prevalecendo. Se nós colocarmos aqui, vamos achar aqui um triângulo, e nós podemos operar, né, colocar aqui, inserir formas, triângulo, e aí você pode operar quando ele sair de dentro desse triângulo, dando aquela explosão para cima ou para baixo. Bom, aqui não é a intenção de estar mostrando isso, é apenas para você entender um pouco aí de como colocar os triângulos com muita facilidade, mas você começa também a usar, inserir formas e retângulo para você encontrar regiões de suporte, ou seja, você vê que o preço chega uma vez, aproxima, não chega perto e vem outra vez. Então aqui você encontra uma região de suporte. Quando você vem aqui em H1, novamente você encontra aqui outro suporte nessa região. E o suporte, ele é isso aqui, ele é uma região, ele é uma zona. O suporte ele não é apenas uma linha, como muitas pessoas costumam colocar. Ele é uma região. Então, nós percebemos que o preço aqui está subindo. Nós temos aqui um suporte, que nós encontramos ele em H4. Em H1, nós encontramos aqui outro suporte, porque tocou duas ou três vezes, já é um suporte. E você começa, então, a entender que você deve comprar no suporte e vender na resistência. Mas como que eu posso ter uma confiança maior? Muito bem. Quando você pega, por exemplo, aqui em D1, e você vê que eu fico mudando de D1 para H4, para H1, M30, porque você deve aprender a operar todos os times de uma só vez.
Você olha todos os times do M1 ao mensal, encontra o melhor sinal, encontra confirmações e aí você faz a sua entrada. Por exemplo, se nós pegarmos aqui de acordo com o Fibonacci, que é o que nós temos aprendido, esse fundo até esse topo, né, até esse topo aqui, vou colocar aqui bem colado aqui, e se eu voltar aqui em H4, eu vou perceber que em cima dessa região de suporte, você também tem 50% de Fibonacci. Ou seja, os 50% de Fibonacci é uma região de operação. Claro, numa tendência de alta vai ser uma compra, numa tendência de baixa vai ser uma venda. E nós temos aprendido que os pontos de compra de Fibonacci é 38, 50, 61 e a outra linha que nós colocamos aqui para operar, que é a linha de 74. Depois eu vou estar falando sobre essa linha aí. Então essas regiões são regiões de suporte, tá? Depois nós vamos falar sobre a linha de 74. Então quando você vem aqui em H4, olha que interessante, nós temos aqui o preço em uma região de suporte, deixa eu colocar isso daqui, que é exatamente em cima de 50%, né? Vou colocar aqui duas vezes aqui para você ver melhor onde ele está chegando aqui e aqui, né? Aqui duas vezes. Então o preço chegou duas vezes aqui, mostrando aqui o suporte. Mas ao mesmo tempo você tem também a linha de 50% de Fibonacci, que é aqui. Então você percebe que você tem duas forças. Você tem tanto 50% de Fibonacci, como também uma região de suporte. Isso é chamado de confluência de fatores. Ou seja, quando você tem mais de um sinal na mesma operação dizendo a mesma coisa para você. Isso nos traz uma confiança maior. E, ao mesmo tempo, você tem uma entrada poderosíssima. Imagina se você tivesse entrado nessa operação, se você tivesse feito a sua compra exatamente aqui, né? Nessa região ali. Se tivesse feito sua compra aqui. Veja aqui o tanto que você, se você tivesse entrado aqui nessa seta, veja que o tanto teria ganhado aqui. Se você tivesse entrado aqui, veja o tanto que você teria entrado aqui. Então, essa confluência de fatores, ou quando você tem mais de um sinal dizendo a mesma coisa, você então tem uma certeza maior. Por exemplo, aqui, olha, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Você tem aqui uma região de resistência, que é essa daqui, onde é que eu estou colocando essa seta vermelha, que o preço vem aqui uma vez, vem aqui duas. Se ele vir aqui, vai vir a terceira nessa resistência. Mas percebe que, olha aqui, mesmo você estando em cima de uma região de resistência, olha esse sinal que você tem aqui. Isso aqui é chamado de estrela da tarde ou estrela da noite. Você tem, nós já mostramos isso, né, em outras aulas. Deixa eu aproximar aqui mais um pouco. Dar aqui um zoom. Deixa eu tirar aqui a atualização do gráfico. Você vai ter aqui exatamente um candle de alta. Você tem aqui um doji e um candle de queda. Estrela da tarde ou também pode ser chamado de estrela da noite. Ou seja, você tem um padrão mostrando que é uma venda e ao mesmo tempo que você tem um padrão que é mostrando uma venda, você também tem uma resistência. Ou seja, você tem dois sinais de venda em uma única região. Isso também é confluência de fatores. Então, imagina se isso daqui tivesse de cabeça para baixo, né? Tivesse uma vela de queda, né? Em cima de um suporte. Aqui, aí você teria uma estrelinha, que também é chamado de doji,
Você teria aqui uma estrela. E na sequência você teria um candle de alta. Né? Então você teria uma estrela da manhã. Ok? Imagina se você tem uma estrela da manhã em cima de um suporte e também em cima de 50% de Fibonacci ou em cima de 61%. Você vai ter 3 sinais de compra. Você tem uma estrela da manhã, você tem 61% de Fibonacci e você tem também um suporte. Você tem 3 forças. Isso aumenta a sua confiança. Isso te dá uma confiança maior, te dá uma ousadia para você ficar mais tempo no mercado. Mas vamos supor que você não tivesse esse sinal, mas que você tivesse um martelo. Vamos procurar aqui em outros gráficos para que nós possamos encontrar o que nós estamos querendo apresentar para vocês. Por exemplo, aqui. Deixa eu desatualizar aqui o gráfico. Tirar aqui esse Fibonacci. Voltar aqui um pouco o gráfico. Bem aqui. Voltar aqui mais um pouco. Isso. Aqui. Ótimo. Se você coloca um Fibonacci aqui nessa região, se tivesse aqui a linha de 74, que nós não colocamos, mas já mostramos em outras aulas, você ia ter 74% de Fibonacci por aqui nessa região, que também é um suporte, esse martelo, ok? Mas aqui você não ia ter suporte por aqui. Mas se tivesse, seriam 3 sinais. O importante é que já deu para você pegar a ideia. Por exemplo, aqui você tem um spin top, né, em cima ali de 61%. E logo na sequência um candle de força. Mostrar aqui para vocês aqui em USD-CHF. Como que nós fazemos isso? Primeiro você tem que achar os últimos fundos e os últimos topos. Por exemplo, eu tenho aqui, vou pegar os últimos. Esse último fundo aqui, ok? Tem esse último fundo aqui. Primeira coisa, achar os fundos e topos e colocar eles como linhas. Tem esse outro fundo aqui. Ou seja, eu já estou me antecipando a um movimento que pode vir a acontecer. Ou seja, se o preço descer até aqui, ele vai encontrar aqui um suporte, porque aqui é um fundo. E quando você tem 2 fundos na mesma região, você tem um suporte. Ou se você tem 2 topos, você tem uma resistência. Então, imagino que ele possa vir até aqui, para depois fazer uma reversão ou uma correção, uma retração. Ok? Mas se eu pegar aqui Fibonacci e colocar daqui até aqui em cima, ou seja, nessa região aqui, onde eu coloquei esse fundo, é exatamente o quê? Vamos mostrar aqui com calma. É exatamente o meu ponto de 61,8% de Fibonacci. Então, eu tenho 61% de Fibonacci e tenho também um suporte. Imagina que aqui, nessa região, deixa eu mostrar aqui para vocês, que aconteça aqui vamos colocar assim, que aconteça aqui um martelo, ou seja, o preço ele vem caindo, opa, vou pegar aqui uma linha, o preço vem aqui de uma queda, depois dessa queda ele forma ali um martelo e logo na sequência ele vai começar uma alta. Apenas um exemplo. O que você teria aqui nesse lugar? Você teria aqui 3 forças, 3 sinais de compra. E quais são esses 3 sinais? Vamos escrever aqui. Primeiro, você tem um suporte, que foi o primeiro que nós encontramos. Depois, segundo,
você tem 61,8% de Fibonacci. E por último, você tem, em terceiro lugar, um martelo. O que é isso daqui? Esses três sinais. Três sinais de compra em um único lugar. Então você tem uma confluência de fatores. Vamos escrever aqui. Você tem uma confluência de fatores aumentando a sua convicção, aumentando a sua força. Quando você tem isso, você tem um sinal profissional para você fazer uma entrada. Essa técnica, essa estratégia, trata-se de uma estratégia altamente profissional para você fazer as entradas. Por quê? Porque para o preço continuar descendo aqui, e chegar até aqui embaixo, nessa região ele vai ter que desrespeitar, no exemplo que nós demos, três forças, três sinais. No caso, o martelo, o 61% de Fibonacci e também o suporte. Então, as probabilidades são menores. E nós trabalhamos com probabilidades. Não existe 100% de certeza, não existe uma estratégia infalível, o santo grau não existe. O santo grau é a ideia de você achar uma estratégia que é perfeita. Você pode ganhar 10 traders direto e perder o 11º. Nunca vai chegar o ponto na sua vida que você já vai saber tudo e não vai precisar saber mais nada, e também nunca vai chegar ao ponto que de tanto estudar você vai conseguir prever o mercado, prever o futuro. Ninguém consegue prever o futuro, ninguém sabe do que será na frente, por mais que você estude o futuro dentro do mercado financeiro, você nunca vai conseguir prevê-lo. Mas você consegue aumentar as probabilidades, e isso é muito importante. Vamos nos atentar aqui a um outro fato. Por exemplo, aqui, olha. Você percebe que, primeira coisa, achar suporte ou resistência. Então, nós encontramos aqui, deixa eu colocar aqui com inserir, para que possamos movê-lo depois com mais facilidade. Nós temos aqui um topo e nessa mesma região temos outro topo. Se nós traçarmos aqui uma faixa, nós vamos ver que estamos em uma região de resistência. Por quê? Porque o suporte, a resistência não é uma linha, ele é uma região. E é muito importante nós sabermos isso. Quando eu venho aqui em H4, se eu pegar, por exemplo, daqui de cima e traçar aqui meu Fibonacci até aqui embaixo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que em cima de 38% eu encontrei uma resistência, que pode não ser uma região de operação. Mas se eu colocar nesse fundo aqui, eu vou encontrar já próximo de 61 e também da linha de 74, que é o que eu ensinei no outro vídeo. Aqui eu não coloquei ainda, nem vou colocar aqui agora, para que possamos focar aqui nesse aprendizado. Mas se você der aqui um zoom, você vai perceber esse candle aqui, olha, esse candle aqui, e também esse candle de força, esse candle empurrando aqui toda a tendência para baixo, exatamente em cima de 61. Ou seja, se você tivesse feito a sua venda aqui, você já estaria no seu lucro. Veja que aqui você tem 61% de Fibonacci, essa linha, você tem uma resistência e tem também um candle de força, mostrando uma venda. Tá? E também uma espécie aqui de topo triplo, que é também um padrão. Um topo aqui, outro topo aqui
outro topo aqui. Então, é mais um sinal de venda. Então, poderíamos colocar que você tem aqui até 4 sinais de venda. Isso aí te dá mais confiança ainda. Você tem uma confluência de fatores. Então, aqui nós temos o quê? Vamos escrever aqui. Aqui nós temos, primeiro, vamos colocar resistência. Segundo, o que nós temos aqui? 61,8 de Fibonacci. Depois, o que nós temos aqui? Vamos escrever aqui mesmo. Nós temos ali, terceiro, candle de força apontando queda, né? Ou baixa, tanto faz. E depois você tem, por último, quarto. Você tem ali topo triplo. Então você tem aqui agora 4 sinais de força nessa região. Então isso aumenta a sua convicção de entrada. Isso aumenta a sua confiança. Então se você era aquela pessoa, porque agora você não vai ser mais, que tinha muita insegurança nas suas entradas, ficava com muitas dúvidas, né? Pouca certeza se você entra, se você não entra. Então, quando você tem uma confluência de fatores, isso aumenta a sua confiança. E quanto mais sinais de venda ou de compra você tiver em uma região, melhor é. Porque, às vezes, a sua confluência de fatores, você vai ter apenas 2 sinais. Né? Vai ter apenas 2 sinais. Mas vai acontecer, às vezes, que você vai ter 3 sinais mostrando para você fazer uma compra, uma venda. Vai acontecer que você vai ter 4 sinais, né? Ou 5, ou 6, enfim. Você vai procurar por esses sinais. Às vezes você tem um fundo duplo, e naquele fundo duplo, que é um padrão de reversão, você vai ter 61% de Fibonacci, e ali tem um martelo, né? E ali tem suporte. Então isso vai aumentar a sua confiança nas suas operações. Então, basta você praticar, lembrando que você pode encontrar isso em qualquer time frame, pode ser de M15, pode ser de H1, por exemplo, aqui, olha, né? Acabamos de falar e acabamos de ver. Ó, aqui nós temos uma região de suporte, sim, o preço encostou uma vez aqui, encostou 2, né? Agora nós temos aqui nessa região também, nós temos aqui um fundo, e na sequência nós temos o quê? Um fundo mais alto, né? O padrão de 4 linhas, ou padrão de 4 passos. Na sequência, esse topo aqui foi rompido por um candle de força. Deixa eu dar um zoom aqui. Que é exatamente, olha aqui. Opa, deixa eu corrigir aqui. Mostrar aqui com bastante paciência aqui, ó. Esse candle de força. Então nós temos aí um fundo mais alto, e esse último topo, que é esse daqui, sendo rompido pelo candle de força. Nós vamos falar mais aí sobre o padrão de 4 passos, o padrão de 4 linhas, que é a mesma coisa. E, olha que interessante, se nós pegarmos esse Fibonacci aqui, e traçarmos até aqui em cima, veja bem isso, é em cima de 61% de Fibonacci, né? Outra confluência de fatores. Muito importante essa aula. Tocou aqui uma vez, 2 vezes. Então nós temos lá, primeira coisa, o que nós temos? Vamos escrever aqui. Primeiro, nós temos suporte. Segundo, nós temos 61,8 de Fibo, que é o segundo. Terceiro, nós temos padrão de 4 passos.
E suporte, né? Fibonacci, padrão de 4 passos, e claro, temos um martelo aqui também. Olha aqui, o bendito do martelo está aqui. Né? Pensou que ele ia passar desapercebido, mas não passou. Então nós temos também o martelo. Claro que o martelo deu antes do padrão de 4 passos, mas aqui começa a formar uma outra espécie de martelo aqui. Né? Então você vai percebendo, você vai vendo esses sinais. Outra espécie de martelo aqui. Ó. Aqui ó, nesse aqui. Tá? Aqui, ó. Na verdade tem até dois, um vermelho e um azul. Então você começa a ver esses sinais. E se você tivesse feito uma compra nessa região aqui, por aqui, você teria ganhado aí 240 pontos em M15. Um scalp, uma operação de scalp excelente para você scalpear o mercado e sair com bons lucros no seu bolso. Então, você pode fazer isso em M15, você pode fazer isso em M5, você pode fazer isso em qualquer time, em qualquer par. Você pode fazer isso na Bovespa, no Forex, nas criptomoedas. Você pode fazer isso no índice Dow Jones, nas opções binárias. Você pode fazer isso no SP500, no G30. Você pode fazer isso em qualquer ativo financeiro que você estiver operando. Tá? Então, confluência de fatores é quando você consegue juntar todos os sinais em um só lugar e aí você tem uma força, você tem um resultado maior. Espero que esses conhecimentos estejam realmente agregando valor para a sua vida, porque na minha e na vida de muitos colegas tem agregado muito valor. E talvez você vai bater o olho de primeira, você não vai conseguir ver tudo isso com tanta facilidade como eu vi. Você pode perguntar, mas como é que você conseguiu ver isso tão rápido? É algo que você vai praticando, você vai começando primeiro achando um suporte, depois você começa a achar um fundo duplo, você vai começar a achar 61% de Fibonacci, e aí você vai treinando a sua visão, você vai treinando a sua mente, e aí você consegue achar tudo isso com muita facilidade mesmo. Tá? Em M5, né? Por exemplo, veja bem isso daqui, olha. A gente já bate o olho aqui, nós que já temos uma certa vivência no mercado, então a gente já consegue ver, primeira coisa, achar suporte e resistência. Olha aí, achamos aqui resistência. Aí nós teríamos que traçar o quê? Fibonacci. Já ultrapassou bem o 61, até o 74, que é aquela outra linha que nós falamos dela, está em outra aula. Mas aí, ou seja, aqui não, você não achou aqui o Fibonacci junto com a resistência. Então aqui já não deu para você a confluência de fatores. Agora olha aqui essa região, ó. Que interessante. Essa aqui já é a região mais interessante, ó. Aqui você encontra suporte, que é uma região, nunca é uma linha. Você pega aqui Fibonacci, coloca até nesse topo, você tem aqui 38% de Fibonacci. Né? Você vai ter aqui esse padrão aqui é chamado mais de guarda-chuva do que de martelo. Você tem doji aqui, tem outro doji aqui também. Né? Começa a formar topos com topos mais altos. E aí você vê o mercado subindo, buscando aí os próximos alvos que estão mais em cima. Bom, pratique tudo isso, procure encontrar, treine, claro, na demo, você que está começando, para você estar aplicando com grande sucesso nas suas estratégias a confluência de fatores. O meu nome é Thiago Correia, um forte abraço e até a próxima aula.